Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deixa eu fazer alguns convites para vocês participarem da vida da igreja. Primeiro, após o nosso culto, nós temos uma cantina especial, gostosa, saborosa. Eu conheço as cozinheiras que estão lá e eu posso garantir aos irmãos que é algo saboroso. E elas estão desde as 4 da tarde preparando essa cantina para nós. Sempre uma cantina em prol de um ministério ou de um alvo missionário. Semana que vem nós vamos anunciar o alvo alcançado. Semana que vem, no domingo. Domingo também tem o especial de Páscoa. É um tempo para você convidar vizinhos, amigos, conhecidos para estarem conosco participando daquela grande celebração domingo que vem. Ok? E eu gostaria de pedir aos membros da igreja, muito encarecidamente, quarta-feira, dia 27, é a nossa eleição, a homologação dos nomes que foram indicados durante todo esse período. Então, preciso muito da presença dos irmãos aqui para que a diretoria e o conselho fiscal tenham uma boa votação e tudo corra bem, tá bom? Então, agende sua quarta-feira para estar aqui conosco. Vai ser aqui no templo mesmo. Atos capítulo 20, de 22 a 38, é o texto que nós vamos contemplar hoje. Semana passada, pedi ao Ricardo para pregar os 4 primeiros pontos dessa mensagem. Essa mensagem eu a preguei há quase 22 anos atrás, no culto de despedida, na primeira igreja batista em Jardim Esperança, cidade de Cabo Frio, e eu preguei essa mensagem, uma mensagem que Paulo se despede dos líderes da igreja de Éfeso, e depois aqui também na nossa igreja preguei em 2016, quando passei pelo livro de Atos pela primeira vez, e agora estamos nessa caminhada no livro de Atos, e o Ricardo, de forma brilhante Clara, pregou 4 pontos muito importantes essa semana passada, e nós vamos hoje pregar do 5º ao 8º. Atos capítulo 20, 22 a 38. Quem achou, diga amém. Eita, muita gente não achou ainda no celular. Me ajudem a ler, eu vou ler com os homens os versículos pares e com as mulheres os versículos ímpares, ok? Homens e mulheres, alternadamente lendo comigo. Vamos começar com os homens. Atos 20, 22 a 38. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas.
Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. E em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais o entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, um discurso pungente, forte, emocionado, de um missionário querido, que é tão importante para todos nós ao longo de vários milênios de história, e nós estamos lendo hoje suas palavras e sentindo, ou pelo menos tentando sentir o clima, a tristeza e também, ó Pai, a gravidade daquilo que estava sendo falado aqui, misturado com esperança, com fé e com gratidão na presença do Senhor. Paulo, o apóstolo, diz aqui que ele está feliz por saber que pôde concluir, terminar a sua carreira, e que nós possamos também aprender com ele, para que possamos terminar aquilo que começamos e que temos certeza que é bom e que é agradável ao Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu fui procurar as mensagens no meu arquivo de sermões. Eu tenho sermões a partir de 1999, outros que eu preguei anteriormente eu perdi. Sermões esboços, não é? E eu digitei a palavra desânimo e vi que a palavra desânimo apareceu em 46 mensagens que eu preguei esse tempo todo. 46 sermões em que a palavra desânimo aparecia ou como tema principal ou tema abordado em um dos pontos. E eu encontrei uma mensagem especificamente intitulada Vencendo o Gigante do Desânimo. Essa mensagem está no YouTube e aqueles que forem aos PGMs durante essa semana receberão o link dessa mensagem, o esboço que eu vou passar para os líderes, com o link dessa mensagem. Ela já está com quase 500 visualizações para o nosso padrão aqui, para a nossa média, que é um bom número de visualizações. Mas essa semana, principalmente se você está experimentando um tempo de forte desânimo, que você ouça essa mensagem, Vencendo o Gigante do Desânimo. Hoje, nós vamos focar em um efeito colateral do desânimo, que é a desistência. Quando a gente se encontra desanimado por qualquer motivo, nós temos a tendência de abandonar projetos, de abandonar coisas que nós começamos com tanto entusiasmo. Esse é o mesmo tema, não é? O mesmo tema da mensagem da semana passada. Semana passada, Ricardo falou de 4 atitudes para a gente ter mais chance de terminar aquilo que nós começamos e de vencer o desânimo. Primeiro, nunca ande sozinho. Segundo, tenha alguém a quem prestar contas. Terceiro, sirva ao Senhor com humildade. Esse terceiro ponto aqui é porque às vezes a gente serve e a gente está trabalhando em alguma coisa e a gente acaba recebendo o contrário daquilo que a gente espera.
A gente não recebe o incentivo que espera, a gente não recebe a gratidão que espera, a gente não recebe o afeto que espera. Então tem que servir a Deus com muita humildade. Tudo que nós fizermos temos que fazer como ao Senhor, senão a gente não termina nada. A gente não consegue concluir nada. E por último, fale sempre a verdade em amor. Sinceridade sim, sincericídio não. Mas esses 4 pontos foram abordados de forma bem clara aqui pelo Ricardo, o qual eu agradeço sempre a ajuda. Hoje nós vamos começar do 5º ponto, com esse mesmo objetivo. E o 5º ponto é: descubra um chamado para o qual seja capaz de entregar a sua vida. Meus irmãos, é precioso isto. Todas as pessoas que descobriram um chamado, uma vocação, um ministério, para o qual se entregaram de forma visceral, de forma completa, se apaixonaram por aquilo, são pessoas que a gente vê ao longo da história de suas vidas, passando por muitos percalços e atravessando a linha de chegada com êxito. Em os versículos 20 a 24, nós já lemos, e eu quero ler de novo. Paulo diz o seguinte: eis que agora, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Mas ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, não é de qualquer maneira, com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia qual era o seu ministério, Paulo sabia de quem ele tinha recebido, Paulo sabia que ele precisava de renúncias para exercer esse ministério, e ele efetivamente experimentou renúncias as mais variadas, mas Paulo tinha um coração ardente, ele tinha encontrado o seu lugar de serviço no reino de Deus. A maioria dos crentes desiste dos seus projetos, desistem da sua vida, desistem dos seus ministérios, desistem até da sua fé, desistem dos seus relacionamentos com Cristo, muito por causa disso, não encontraram a sua paixão ministerial. Você precisa disso, e às vezes a sua paixão ministerial vem por diversas fontes, não apenas algo que você já saiba fazer, mas algo que você tenha que aprender no caminho com o Senhor, na sua caminhada com Deus. Às vezes vem de um descontentamento santo. O que é o descontentamento santo? É algo que você olha no mundo há muitas coisas que não glorificam a Deus. Quando você vê um homem caído na sarjeta, aquilo não glorifica a Deus. Quando você vê uma mulher ou um ser humano, que você nem sabe se realmente é mulher ou homem, numa esquina vendendo o seu corpo, aquilo não glorifica a Deus. Quando você vê uma pessoa sendo escravizada ou trabalhando em situação análoga à escravidão, aquilo não glorifica a Deus. Quando você vê uma criança abusada ou uma velhinha, um velhinho abusado, violentado, aquilo não glorifica a Deus. Quando você vê pessoas abandonadas às drogas e aos vícios, aquilo não glorifica a Deus. No entanto, todas essas coisas que não glorificam a Deus, alguma delas vai falar mais alto ao seu coração. Alguma delas pode vir a ser a fonte do seu ministério, a fonte da sua paixão, a fonte de um coração ardente. E eu gosto, nós temos uma classe que nós íamos fazer agora no retiro, uma imersão nessa classe chamada Molde do Servo. O molde do servo. E nós não vamos fazer porque nós não vamos ter retiro esse ano, pelos motivos que os irmãos já conhecem, mas nós vamos ter uma cantata maravilhosa em nome de Jesus. Vamos ter um especial de Páscoa aqui que vai tocar o coração de todos nós. E aí nós vamos trabalhar essas questões. E a palavra molde é um acróstico de como Deus nos usa da maneira mais diversa. Antigamente eu pensava que Deus nos usava apenas através dos nossos dons, dos nossos talentos. E sim, isso também. Mas Ele nos usa também, olha, modo de ser. Deus nos usa de acordo com a nossa personalidade, com as nossas características. O M de molde, primeiro, é um modo de ser, como você é. Não tem que mudar o jeito de você ser, do seu jeito de ser, para servir a Deus. Pelo contrário, Deus quer usar você do jeito que você é. Introvertido, extrovertido, que fala muito, que fala pouco.
qual é o seu jeito, qual é o seu modo de ser. Deus usa cada pessoa de forma especial. O O de molde são as opções do coração. São as coisas que você já gosta, que você já tem um prazer, uma facilidade com aquelas coisas. Você tem prazer naquilo. Você gosta de crianças, você gosta de idosos, você gosta de trabalhar com a parte esportiva. Quais são as suas opções do coração? L de lista de habilidades. São as coisas que você sabe fazer. Aquelas coisas que você tem. É interessante que no texto da classe, o molde do servo, a gente aprende que o ser humano tem entre 500 e 700 habilidades. E nós não conhecemos nenhuma dezena delas. Como assim 500 a 700 habilidades? E você começa a estudar suas habilidades, porque Deus pode te usar de acordo com as suas habilidades. Nós temos vários projetos em países fechados. Você que ofertou para missões mundiais, saiba disso, que são executados através de missionários que mal conseguem pregar o evangelho, mas eles são bons, por exemplo, no futebol. Eles são técnicos ou eles são jogadores e eles fundam escolinhas de futebol e fazem um trabalho social com crianças na Ásia, na África, em vários lugares do mundo. São habilidades que eles têm. Temos também vários médicos que se formam no Brasil e resolvem, tem um chamado, o coração deles ardem, por isso, corações ardem, e eles vão para outros lugares, como médicos, porque lá não pode entrar como missionário. O doutor Humberto foi um amigo nosso, e nós tivemos na juventude, ele se formou médico depois, se tornou médico do Botafogo, ele foi ortopedista do Botafogo, o time de futebol, e lá, ganhando dinheiro e nome, ele recebeu um chamado do Senhor, e ele foi ser médico lá num país na África, e ultimamente ele estava em Marrocos, em lugares paupérrimos, servindo ao Senhor, ganhando muito, muito menos do que ele ganharia se estivesse aqui, mas ninguém conseguia tirar, Humberto nem conseguiu tirar o doutor Humberto da sua missão. A última vez que eu ouvi o doutor Humberto foi em João Pessoa. Ele estava aqui no Brasil para um tratamento de esgotamento físico e emocional. O trabalho é tão terrível, o esforço era tão grande, havia uma demanda tão enorme e a necessidade dele de atender essa demanda, ele acabou tendo que se socorrer e tomar medicação e ficar um tempo para recuperar as energias. E eu perguntei para eles na porta da igreja onde era a convenção, e agora, Humberto, o que você espera? Ele falou assim, estou esperando melhorar para voltar para o meu campo missionário. Ninguém faz um homem desse desistir. É uma coisa que a gente fica emocionado. O D de molde de dons espirituais. Os dons que Deus distribui a todos os crentes. É um pecado muito grande você ter entregue sua vida a Jesus, está caminhando na igreja e você não conhecer os seus dons. Paulo disse assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E a maioria de nós é ignorante. Eu estou falando ignorante aqui no sentido, não tem bom sentido para ignorante, né? Mas eu estou falando no sentido de desconhecer, de não saber qual é o meu dom. É algo que tem que inquietar nosso coração. Quais são os dons que o Senhor me deu? Dom, carismata, presente de Deus. Deus nos dá um presente. Você gosta de dar um presente para a pessoa e você chega na casa da pessoa, aquele presente está guardado lá, aquele presente está em algum lugar, a pessoa não usar aquele presente? É isso que acontece quando nós não usamos os nossos dons. E as pessoas não estão usando os seus dons, então elas têm uma facilidade de desânimo e de desistência muito maior. E o E? O que vocês acham que é o E? Experiências pessoais. Deus usa e usa tremendamente. Nós já falamos aqui, né, das viúvas da pandemia, das pessoas que perderam entes queridos na pandemia, elas formaram um grupo. Hoje nós temos mais de um grupo com essas pessoas, que não são só mais as viúvas, mas outras pessoas também, grupo Pérolas, Pérolas 1 e Pérolas 2. Tem alguém do Pérolas aí? Dos Pérolas? Tem alguém? Deixa eu ver.
Levanta a mão, que não tem ninguém. Ah, tem ali dos Pérolas, duas pessoas ali, duas irmãs, grupo Pérolas. Maravilha. Então, através de experiências pessoais, experiências de perdas, experiências de divórcio, experiência de desemprego. Eu vi lá na primeira igreja batista de Nova Friburgo, eu fui pregar nesta igreja, e o pastor era irmão de um atleta. Eles eram os irmãos gêmeos, eu não lembro do nome deles, e eles eram muito altos. Eles eram o irmão do pastor era atleta, não me lembro de qual esporte, mas ele era bem grandão, e o irmão dele, que era pastor em Nova Friburgo, era igualzinho, bem grande. E o púlpito deles era feito sob medida. E eu fui pregar nesse púlpito, e pela primeira vez eu precisei de um banquinho para pregar. Botaram lá um negocinho lá, eu subi, e o púlpito ainda ficou grande para mim. O rapaz era muito grande. E tinha um ministério naquele lugar. No Brasil sempre teve muitas crises de emprego, né? E naquele momento estávamos vivendo um tempo de crise, muitas pessoas desempregadas. Então, um desses desempregados, ele começou a reunir os demais desempregados para orar numa segunda-feira, e apareceu tanto desempregado, meus irmãos, naquela igreja. Pessoas que não podiam dar dízimo, pessoas que não podiam ajudar porque estavam numa situação de carência. A igreja se juntou, ajudou essas famílias da maneira que pôde. Vários desses homens depois encontraram novas colocações, e esse ministério continuou por muito tempo. Depois eu saí de lá, não sei como é que ficou, mas pela experiência de uma pessoa que pegou um limão, e desse limão fez uma limonada e gerou um ministério de atendimento aos sem emprego, ministério dos desempregados. As pessoas ficavam encantadas com aquilo, e elas acabavam ouvindo de Jesus, e muitos foram batizados porque experimentaram o amor de Jesus. Lembre, qual é o seu molde? Qual é o seu molde de servo? Isso vai ajudar você a ser uma dessas pessoas que não desistem e que nem se deixam abater pelo desânimo. Segundo, reconheça novas lideranças que se levantam ao seu lado e contribuam para que sejam bem, quer dizer, esse é o sexto ponto, né? Contribuam para que sejam bem-sucedidas. Não só reconhecer as lideranças, levantá-las, erguê-las, capacitá-las, ajudar essas lideranças a serem bem-sucedidas. Versículos 28 a 31. Olhai, pois, por vós e por mim, orai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo estava reconhecendo aqueles líderes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Eu quero frisar essa fala de Paulo àqueles líderes. Olhai por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, administradores, superintendentes. Paulo estava fazendo uma transmissão de autoridade. Paulo estava reconhecendo aquelas lideranças, grandes líderes, pessoas que não desistem, pessoas que continuam sendo necessárias. Elas sabem que nada de grande se faz sozinho. Para fazer grandes coisas, você precisa de três grandes tripés, ou melhor, de 3 grandes bases, para que você faça grandes coisas. Primeiro, você precisa de Deus. Um dos nossos missionários, pai de missões modernas, disse: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Primeiro, você precisa de Deus. Sem Deus, nada se faz de realmente permanente nessa terra. Segundo, você precisa de tempo. As grandes coisas precisam de tempo, precisam de investimento, precisam de paciência. A palavra paciência é uma palavra muito rica na língua bíblica, que é hipomenontes. Diga para o seu marido agora, mulher, hipomenontes. Diga para ele. Diga para a tua mulher, hipomenontes para você também. Hipomenontes significa permanecer sob a carga. Não largar o fardo.
Diga para sua mulher, meu marido, não larga o fardo, mulher. Não larga o fardo, mulher. Não larga. Hipomenontes, paciência. É a palavra traduzida por paciência. Algumas cargas são necessárias. Há uma ilustração, é uma história, uma historinha de alguém que Deus teria ordenado que ele empurrasse um rochedo. E ele olhou para Deus e falou assim, Senhor... E Deus fala, seja obediente, empurre esse rochedo. Era uma rocha enfiada no chão, com uma parte acima do solo. E ele empurrou aquilo muito tempo. E dias, e sol, debaixo do sol, debaixo da chuva. E é óbvio que o rochedo não saiu do lugar. Corta para o final dessa história. No final de muitos dias, ele olha de novo para o Senhor e fala, Senhor, como eu havia dito no final, olha, o rochedo está no mesmo lugar, ele não se moveu. Não precisa nem ser Deus para saber disso. Não tem como eu mover esse rochedo. Eu posso continuar aqui pela eternidade que ele não vai se mover. E o Senhor disse para aquele homem, agora olhe para si mesmo. Tire os olhos do rochedo e olhe para si mesmo. Olhe os seus braços. Olhe os seus músculos. Olhe a sua força. Às vezes existem cargas que Deus coloca nas nossas vidas. E essas cargas, elas são inamovíveis para nós. Mas a força e a persistência e o hipomenontes, o continuar, não desistir, se Deus está ordenando, se é uma palavra do Senhor, se você olha na Bíblia e não encontra paz no coração para deixar aquela atividade, aquele fardo, você vai ser beneficiado no final, porque o Senhor vai construir algo bom, mesmo que aquela pedra não se mova 1 milímetro, nem para frente, nem para trás. Lembre-se disso. Eu quero passar para o próximo ponto, para a gente aprender a não desistir, nem desanimar. Paute a sua conduta, de tal modo a se tornar um exemplo a ser seguido. Paute a sua conduta, de tal modo a se tornar um exemplo a ser seguido. Versos 33 e 35. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sublinhe essa expressão, pautar. O que é pautar? É colocar no papel, é colocar na agenda. Paute a sua conduta. Todos nós temos nossos pontos fracos e fortes. E nós precisamos ser muito sinceros e muito intencionais com relação a isso. Paulo expressa aqui uma lista de coisas que ele evitou fazer para que o seu ministério fosse bem recebido entre os irmãos. E ele fala de cobiçar a prata, o ouro, o vestuário, valores, coisas que pertencem às outras pessoas, que as outras pessoas conquistam. A cobiça tem sido, às vezes, um grande obstáculo para nós concluirmos as nossas missões, as nossas tarefas, porque nós olhamos para o que os outros conquistaram, nós olhamos para o que os outros já têm, e às vezes desviamos o nosso caminho que Deus traçou para nós, que pode ser um caminho assim, e o outro vai um caminho assim, e a gente tenta pular para o caminho do outro, a gente cobiça o caminho do outro, a gente cobiça a conquista do outro. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário, coisa alguma. Cuidado com a cobiça. Alguém estava falando dos 10 mandamentos de forma brilhante, e pregando sobre os 10 mandamentos, falou sobre o primeiro, o segundo, até o 9, e ele disse, se alguém pensa que está bem nesses 9, com certeza precisa perceber que esse 10º mandamento é colocado ali para todos nós entendermos que somos passíveis de queda. E o 10º mandamento é? Isso, muito bem, eu já ouvi, alguns falaram aí, só precisa falar com mais segurança agora. O 10º mandamento é? Não cobiçarás. Não cobiçarás. É o 10º, é como Deus fecha.
E isso é tão pertinente porque é algo que a inveja e a cobiça são muito próximos. E eu não sei qual dos dois é pior, porque todos os dois promovem uma espécie de apropriação indébita do que é do outro. Cobiça é querer o que o outro tem, é querer o caminho do outro, é querer a roupa do outro, é querer o corpo do outro. Por que você acha que tanta gente vai por canivete não, vai para o bisturi do médico lá fazendo demonização facial? Por quê? Porque quer ter o rosto igual ao da outra. Eu quero o rosto da fulana, eu quero todo mundo. Por que o pessoal, o pessoal cortou o cabelo parecido com o Cebolinha que o Ronaldo fez na Copa de 2002, aquela coisa horrorosa. Mas por quê? Porque ele era um cara famoso, vencedor, conquistador, não importa o que ele faz. Isso é cobiça, querer que o outro tenha. Agora, inveja é querer que o outro não tenha. E andam sempre muito juntas, a cobiça e a inveja. De ninguém cobicei. Poderia colocar aqui, coisa alguma. Cuide, trate a cobiça e a inveja na sua vida. Você não vai a canto nenhum se você ficar pulando do seu caminho para o caminho do outro. Se você ficar tentando ser igual ao outro. Lembra? A primeira letra do molde do servo? Modo de ser. Deus quer te usar como você é. Como você é, com o que você tem. Paulo descobriu isso e nos ensina que devemos pautar a nossa vida de tal modo a nos tornarmos exemplos a serem seguidos. O exemplo fala mais alto do que o maior megafone. O exemplo arrasta. O exemplo tem uma força muito grande, tremenda, e você deve pensar nisso, porque nós cantamos aqui, acho que foi a última música que o Lerson colocou, sermos cartas para o mundo. Sermos cartas para o mundo. E nós somos cartas, primeiro, através do exemplo. Conta-se que um determinado pai da igreja saiu com seu discípulo e disse, vamos evangelizar na feira, na praça pública? Vamos. E durante o caminho, encontrou uma pessoa com uma carroça com a roda quebrada, pararam, ajudaram aquele rapaz a consertar a sua roda. Mais à frente encontraram uma pessoa à sombra de uma árvore e perguntaram se ele estava bem. Ele falou, eu estou sem comida e sem água. E deram pão e água àquelas pessoas. E assim foram. Chegaram na feira, falaram de Jesus e voltaram. E à medida do caminho de volta encontraram várias pessoas. E aquele discípulo perguntou assim, mestre, nós falamos tão pouco de Jesus, não seria o caso de a gente ter ficado mais tempo na feira? Nós gastamos tempo no caminho, na ida e na volta, nós paramos, socorremos várias pessoas e no final nós tivemos um tempo tão curto para falar de Jesus. E essa pessoa disse a seguinte frase, a respeito do Evangelho, pregue sempre o Evangelho. Pregue sempre o Evangelho e quando for possível, use palavras. Pregue sempre o Evangelho e quando for possível, use palavras. O exemplo é a grande pregação. E ele abre oportunidade para que falemos. E Paulo quis, intencionalmente, ser exemplo para os seus liderados. Por último, trabalhe para terminar a carreira da vida de modo a deixar saudades e não apenas fazer falta. Você sabe qual é a diferença entre deixar saudades e fazer falta? Você faz falta por causa do que você produziu, por causa do que você fez. E você deixa saudade por causa do que você foi, do que você é, você é pessoa. Falta, a gente sente do que a pessoa nos deu, do que ela nos acrescentou. Saudade, a gente sente de quem conquistou nossos afetos, cativou nosso coração. Uma palavra escondida, como é que é, Lessa? Cativou, disse alguém. Cativou. Responsável é você pelo que cativou. Trabalhe. Novamente eu peço a você sublinhe, trabalhe, é algo intencional. Para terminar a sua carreira de modo não só fazer falta, mas deixar saudades. Eu fico muito feliz quando eu chego 22 anos depois, na região dos lagos, encontro amigos e famílias que sentem saudades.
e dos quais nós nos sentimos saudades também. Eles não têm mais tempo para sentir falta do que a gente fez, do que a gente viveu, embora tenhamos vivido coisas incríveis ali. Passou. Outros vieram depois de nós, o trabalho continua. Eles sentem saudades. A gente sente saudade do que as pessoas são e não do que elas fizeram. Trabalhe para isso. Coisa triste é o comentário feito em 2 Crônicas. E a gente fala 2 Crônicas e a gente fala 2 Coríntios. Por quê? Porque Crônicas é livro, Coríntios é carta. Como é que você pode viver sem essa informação até hoje? Eu não sei, mas não fale 2 Crônicas, é errado. Crônicas é um livro. É 2 Crônicas, 2 Reis, 1 Reis. Aí, lá nas cartas de Paulo, é no feminino. Olha, lá em 2 Crônicas 21, 20, era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E está falando sobre Jeorão, tá? E reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foi sem deixar de si saudades. Isso é terrível, né? A diferença na despedida de Paulo, versos 36 a 38. Quando acabou de falar, ajoelhou-se e orou com eles, e choraram. É engraçado que a saudade das pessoas que nós amamos começa na despedida, né? Não começa depois que as pessoas vão. Começa na despedida. A gente já começa a sentir saudade. E choraram em voz alta, enquanto abraçavam Paulo como despedida. Sentindo tristeza mais do que tudo, porque ele dizia que nunca mais se veriam outra vez. Então eles acompanharam Paulo até o navio. Foi um momento difícil para aquela igreja. Mas esses momentos difíceis fazem parte da nossa vida. Trabalhe, de modo a deixar saudade e não apenas a fazer falta. Que Deus nos abençoe. E eu quero dizer para você uma coisa sobre Paulo. Paulo era perseverante. Paulo não largava as coisas. Quando o cara pegou o cinto de Paulo tentando dissuadi-lo, disse: "O Senhor me disse que você vai ser preso em Jerusalém e tal", e prendeu Paulo e botou Paulo no chão e amarrou ele todinho e falou, e Paulo disse: "Eu sei que eu vou para Jerusalém, ligado pelo Espírito Santo, e eu não sei nada do que vai me acontecer, mas eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a tarefa para a qual fui designado", e me deu o meu cinto. Pegou o cinto dele, se despediu do povo e foi embora. Mas Paulo também sabia que algumas coisas na nossa vida, em alguns momentos nós precisamos fazer escolhas. Escolher quais batalhas, escolher quais caminhos, e escolher quais trajetos e quais projetos no qual nós vamos nos comprometer. E o mesmo Paulo que disse que não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério, ele disse dessa forma, o apóstolo Paulo: "Eu deixei muita coisa para ganhar a Cristo." Eu deixei muita coisa para ganhar a Cristo. Ele disse: "Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo." Essa é a grande escolha que vai fazer de você uma pessoa animada, que vai vencer o desânimo, que vai dar-lhe certeza dos projetos e das causas e dos fardos dos quais você não vai desistir, vai perseverar, mesmo quando estiverem pesados, com as pernas trêmulas, porque Cristo é o grande instrumento de paz no nosso coração. Termos escolhido Cristo, que já é acompanhado de renúncias muito grandes. Paulo fala dessas renúncias e fala: "Eu escolhi a Cristo." E Paulo deixou um caminho de êxito entre os judeus, passou a ser perseguido por eles. E essa escolha fez de Paulo um homem inquebrantável. Eu quero convidá-lo a ficar em pé nesse instante, para nós orarmos juntos. Eu não sei se você já escolheu a Cristo. Eu não sei se você já fez esta escolha. Mas se não fez, faça. A escolha das escolhas.
A escolha que vai te ajudar e que vai ser um norte, que vai ser um referencial para todas as outras escolhas da sua vida. Ele vai ser uma luz, ele vai ser um norte, ele vai ser uma ajuda. Escolha inclusive de que palavras você vai usar numa briga, numa discussão. Escolhas de emprego, escolhas de esposa, escolha de marido, escolha de profissão, tudo. Escolha de práticas, escolha de pensamentos, escolha de sentimentos. Jesus na nossa vida nos ajuda a escolher as lutas, as brigas e as cargas que nós vamos carregar, talvez pelo resto de nossas vidas ou por muito tempo em nossas vidas. Homens e mulheres que não desistem da vida são homens e mulheres que escolheram Cristo e nunca desistem dele. Vamos orar e depois vamos louvar a Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ajuda nas escolhas e o Senhor nos ajuda a perseverar nas lutas. O Senhor nos ajuda a não ser daqueles que desistem, daqueles que olham para trás, mas daqueles que perseveram, daqueles que alcançam a linha de chegada. Nos ajuda, Senhor, a dizer como Paulo disse no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que as coisas preciosas não sejam e não podem ser deixadas pelo caminho. Nós pedimos que abençoe esta congregação e abençoe cada um que ainda vai ouvir esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e fazer de nós homens e mulheres que não desistem, que são vencedores, porque Cristo, o super vencedor, mais que vencedor, nos faz também mais que vencedores. É nele que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Boa semana para todos.